Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje celebramos a magnânima festa dos santos apóstolos, os chefes dos apóstolos, os príncipes Pedro e Paulo. E amanhã celebramos também a Sinaxe dos 12. Uma vez que hoje celebramos essa festa maravilhosa dos chefes dos apóstolos, os príncipes, e amanhã celebramos a Sinaxe dos 12, falemos um pouco então a respeito do que significa a característica mais marcante em relação à apostolicidade da igreja. Ontem eu lembro que havia perguntado a um casal de fiéis de nossa paróquia a respeito de qual tema queriam que mais dessemos ênfase a respeito do que se pode falar a respeito dos apóstolos. Uma vez que tantas coisas se podem falar a respeito dos apóstolos, é necessário que nós tenhamos ao menos o norte do que vamos falar. Mas para que não haja predileção e depois não causemos problemas entre o casal, vamos fazer o seguinte: vamos falar de maneira genérica. Depois do ano passado, a respeito do tema do ano passado, estará gravado no nosso canal e podem ver a homilia, um dos temas. E de maneira inédita, vamos falar sobre um dos temas que ainda não está, vamos dizer assim, disponibilizado nas gravações. Assim vamos agradar a todos e evitamos também algum tipo de predileção para com o casal. Afinal de contas, longe de mim me colocar no meio de brigas de casais, não é verdade? Portanto, em primeiro lugar, falemos então sobre a apostolicidade da igreja. A apostolicidade de nossos santos padres está embasada na seguinte questão. Quando nós dizemos que a igreja é una, santa, católica e apostólica, nós estamos dizendo que, na verdade, todas essas características só são possíveis como ser uma igreja una, santa e católica, se a igreja for apostólica. E aqui é necessário que, portanto, nós atentemos o que significa dizer que uma igreja é apostólica, o que significa, em quem se embasa em que se baseia a característica de apostolicidade da Santa Igreja. E, pois bem, nós vamos dizer que temos dois pilares onde a apostolicidade se baseia, e vamos ver quais são esses dois pilares, de maneira bastante didática. Quando nós dizemos, por exemplo, que a Igreja é católica, ou seja, que a Igreja possui toda a graça e o poder de Deus de maneira íntegra, a mesmíssima graça e todo o poder de Deus jaz na Igreja. O que significa que a igreja, portanto, católica, tem todo o poder e toda a graça de Deus jazendo nela. Isso é possível se a igreja for apostólica. Da mesma maneira, ela só pode ser una e só pode ser santa se ela for apostólica. Portanto, primeiramente, o que significa a apostolicidade da igreja? Essa característica, como eu vos disse, baseia-se em dois pilares. O primeiro pilar, que mantém a igreja de pé em sua apostolicidade, significa nada mais nada menos, meus amados cristãos ortodoxos, o que nós chamamos o ensinamento apostólico. Quando a igreja possui um ensinamento apostólico, podemos dizer que ela possui o primeiro pilar para ser intitulada igreja apostólica. O que é o ensinamento apostólico? Dizemos que essa característica é o pilar da apostolicidade, porque é algo tão magnânimo, santo, que é justamente uma das coisas que vai justamente fabricar uma igreja que é una, santa e católica. E o que é o ensinamento apostólico? O ensinamento apostólico não é um ensinamento que foi recebido deles mesmos. Eles não criaram esse ensinamento para eles, nem tampouco foram eles que tiraram isso de suas cabeças. O ensinamento apostólico foi dado pelo próprio Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Diretamente, Ele, como Deus, revelou-se na plenitude dos tempos aos seus próprios discípulos. E esse ensinamento, portanto, não é um ensinamento oriundo de homens, nem de tradição humana, nem de mente humana. É um ensinamento que foi originado do próprio nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, Deus e homem uma vez, que revelou diretamente esse ensinamento aos seus discípulos. Primeiro, esse ensinamento foi revelado pela revelação divina através dos profetas, das alianças, mas na plenitude dos tempos, o próprio Deus se fez homem e ensinou durante 3 anos ininterruptos coisas maravilhosas aos seus discípulos. E o que ele prometeu? Antes de sua paixão, ele disse que seria necessário que o Filho do Homem, fosse levantado sobre a cruz, e depois ele enviaria a eles um paráclito, o Consolador, o Espírito da Verdade. E esse Espírito que procede do Pai, iria recordar a eles todas as coisas que ele havia ensinado a eles, e esse ensinamento, portanto, seria gravado em seus corações, de uma maneira que eles jamais esqueceriam, e passaria a estar dentro dos seus corações, esse ensinamento de uma maneira maravilhosa. Portanto, de fato, após 10 dias após a ascensão do Senhor, nós celebramos o Pentecostes. De fato, o Espírito Santo veio e confirmou nos apóstolos, retificou, os rememorou e os ensinou tudo aquilo a respeito da sã doutrina. Entanto, não só aquilo que nosso Senhor havia ensinado a eles foi rememorado, como a sã doutrina foi completamente estabelecida dentro deles, de uma vez por todas, de uma maneira clínica e adiamantada, o ensinamento apostólico. Fruto de quem? Do próprio Pentecostes, do próprio Espírito Santo, que deu aos discípulos
do nosso Senhor, os apóstolos, todo o ensinamento de maneira inquebrantável, de uma maneira que jamais eles podiam vir a esquecer, nem se confundirem, e eles teriam força incriada, um poder divino de transmitir esse ensinamento para outras gerações. E isso foi o que aconteceu. Esse ensinamento era tão poderoso dentro dos discípulos, dentro dos apóstolos, que eles tiveram seus discípulos, seus condiscípulos. Os discípulos dos apóstolos. E os discípulos dos apóstolos tiveram também seus discípulos. E como esse ensinamento é dotado de força da revelação divina, é um poder incriado, ele é transmitido de pai para filho, de bispo a bispo. E de fato os apóstolos, uma vez que receberam o ensinamento direto de Cristo, e depois foram completamente ademantados nesse ensinamento pelo aquilo que é a graça de Deus, esse ensinamento depois foi passado de geração em geração para os seus discípulos e os seus discípulos para os seus sucessores, e podemos dizer que uma igreja que possui, portanto, o primeiro pilar, que é o ensino apostólico, é uma igreja que, de maneira ininterrupta, guardou e vive e aplica em tudo o ensinamento apostólico, a sã doutrina apostólica. Uma igreja, como que por uma corrente, uma cadeia de elos, de anéis que se unem de maneira ininterrupta, assim podemos dizer que está aí a primeira característica em relação ao que é uma igreja apostólica. Uma igreja que de maneira ininterrupta guarda o ensinamento dos apóstolos, ensinamento este que não vem deles, mas vem do próprio Deus, da própria graça de Deus, do próprio Cristo e do próprio Espírito Santo que procede do Pai. O segundo pilar que mantém uma igreja como apostólica é o que nós chamamos da sucessão ininterrupta do sacerdócio apostólico. Esse é o segundo pilar que caracteriza o que é uma igreja apostólica. O primeiro pilar, o ensinamento ininterrupto dos apóstolos, guardado até hoje, de geração em geração, de pai para filho. Mas o segundo pilar é a sucessão do sacerdócio apostólico. Isso significa o que, na prática, meus amados cristãos ortodoxos? Que para uma igreja ser apostólica, além de guardar o ensinamento apostólico, é necessário que ela esteja coligada de maneira ininterrupta, de sucessor a sucessor, àquilo que é a linhagem do sacerdócio, já no Levítico, nem um sacerdote pagão, nem nada, mas o sacerdócio do próprio Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem do Melquisedeque, o qual, uma vez que ascendeu aos céus à direita do Pai, vemos que, o que aconteceu? Até 10 dias antes do Pentecostes, vemos que quando os Atos dos Apóstolos narram como de fato os apóstolos estavam reunidos, vemos que eles se reuniam, celebravam hinos de louvores, colocavam tudo em comum, aguardando a vinda do Paráclito, estavam temerosos, estavam naquela maravilhosa sala da Santa Ceia em Sião, mas vemos que eles se reuniam para louvar ao Senhor e oferecer orações. Mas 10 dias após a ascensão, vemos que o Atos dos Apóstolos muda a narração de como os apóstolos se reuniam. Isso diz que aí começaram a se reunir para oração em comum e quebra do pão. Significa que aí iniciou-se o mistério da Eucaristia. O que significa isso? Significa, portanto, que no Pentecostes, 10 dias após a ascensão, o próprio Espírito Santo ordenou os apóstolos hierarcas e bispos, e aí inicia-se a hierarquia da igreja. Disso podemos dizer que iniciou-se o sacerdócio apostólico, e uma vez que foi o Espírito Santo que os ordenou, os sagrou hierarcas, a partir daí eles tiveram o poder de iniciarem a Eucaristia, iniciar os mistérios de Deus, que são capazes de fazer com que outras pessoas também possam se tornar outros Cristos, possam fazer com que outras pessoas tenham acesso à entrada no corpo de Cristo. Pois bem, significa então que o sacerdócio apostólico é o segundo pilar do qual a apostolicidade se baseia. E o que caracteriza que uma igreja, portanto, vai se manter no segundo pilar? O sacerdócio apostólico, assim como o seu ensinamento, também é hereditário. Não se pode criar do nada um sacerdócio apostólico, nem se pode criar um outro ensinamento que seja distinto dos apóstolos. Por isso, o sacerdócio apostólico, uma vez que o Espírito Santo ordenou os primeiros apóstolos em Pentecostes e os sagrou em hierarcas, eles também tiveram seus bispos, que foram seus sucessores, ordenados de geração em geração. E uma igreja que, portanto, é apostólica, também tem que ter o sacerdócio apostólico ininterrupto. Significa que quando investigamos a linhagem, essa igreja tem que estar completamente, de maneira ininterrupta, coligada à sucessão do sacerdócio apostólico. Uma vez que o bispo deixa o seu sucessor, e esse sucessor deixa até outro sucessor, e assim é até os dias de hoje a sucessão ininterrupta do sacerdócio apostólico.
E essas são as duas características magnânimas, das quais podemos dizer que, assim como no ícone da festa de São Pedro e São Paulo, vemos que os dois chefes dos apóstolos seguram a igreja nas mãos, um de um lado e do outro, os dois pilares também que sustentam a característica do que é a igreja apostólica, significa, portanto, assim como Pedro e Paulo seguram a igreja como dois pilares, assim também podemos dizer que os dois pilares da igreja, da apostolicidade da igreja, significam o ensinamento apostólico e a sucessão do próprio sacerdócio apostólico ininterrupto, passado de geração em geração, de bispo a bispo até os dias de hoje, onde ainda existem os hierarcas sucessores legítimos dos apóstolos, os ditos verdadeiros bispos ortodoxos. Não os falsos, não os ecumênicos, não os heréticos, não os auto-intitulados, não os cismáticos, mas aqueles que são verdadeiros ortodoxos. Isso significa uma igreja que é dita apostólica, portanto, é a igreja que possui a apostolicidade. Se ela possui a apostolicidade, significa que ela também é uma igreja una, santa e católica. Ou seja, em uma palavra, a igreja ortodoxa. E para que ela seja, portanto, uma igreja verdadeira ortodoxa, ela precisa de maneira, sem nenhum tipo de exclusão dos fatores que vos narrei, precisa estar completamente imersa e submetida aos pilares daquilo que é o ensinamento apostólico e também a sucessão ininterrupta do sacerdócio apostólico, passado de geração em geração, de hierarca em hierarca, até os dias de hoje. Portanto, nós vemos que ao longo da história, existem igrejas, por exemplo, que possuem, por exemplo, primeiro, o ensinamento dos apóstolos, mas já não possuem mais a sucessão do sacerdócio. Outros possuem o segundo, mas não possuem o primeiro pilar, e algumas não possuem nenhum dos pilares. Por exemplo, nossos irmãos católicos romanos, os ditos papistas, assim como os coptas, etíopes e armênios, possuem tecnicamente uma sucessão do sacerdócio apostólico. Afinal de contas, historicamente, trata-se de uma igreja histórica que possui um fundamento, uma fundação real, em uma certa ocasião, no tempo, onde apóstolos fundaram essa SES, tanto na Etiópia, através de São Marcos e no Egito, assim como também São Tomé na Índia, os Malancares, podemos dizer também o Papa, através de Pedro e Paulo, também houve uma igreja fundada em Roma, histórica, obviamente, que era ortodoxa. Então, mecanicamente, essas igrejas possuem de maneira mecânica a sucessão apostólica. Tecnicamente, mecanicamente, a sucessão existe. Porém, como eles ao longo das eras, desde o Concílio de Calcedônia, primeiramente armênios, coptas, etíopes, depois, infelizmente, após o século XI, a sede de Roma também caiu, em termos não de glória e não de poder, nem de historicidade, nem de brilho, mas caiu em relação à fé. Infelizmente, houve uma queda em Roma, gravíssima no século XI, e, portanto, ainda que a glória de Roma se deve a ser uma cidade santa, fundada pelos apóstolos, onde os mártires jazem, uma cidade que é devida de esplendor histórico, de guerras, de honras, foi a capital do império, ok, mas em termos de fé, Roma caiu, assim como também os não calcedonianos também caíram, e essas igrejas, ainda que mecanicamente possuem a sucessão apostólica, como já distorceram o ensinamento apostólico, possuem um pilar, a sucessão mecânica. Não a sucessão legítima, por quê? Porque ela não tem nenhuma validade. Se a sucessão apostólica apenas tornou-se mecânica, mas ela não é fiel à fé dos apóstolos, ao ensinamento dos apóstolos, então ela só possui um pilar. E uma igreja só possui um pilar, não é uma igreja, ela já desmoronou. E como já desmoronou, essa sucessão mecânica não tem nenhuma validade, não serve para nada a sucessão mecânica apenas porque tem uma linhagem histórica. Outro caso, nós temos, por exemplo, pessoas que possuem um ensinamento doutrinário que escutamos e diagnosticamos, que é o ensinamento apostólico, fiel à sã doutrina. Mas quando investigamos a linhagem sacerdotal, a linhagem hierárquica, vemos que em algum momento na história, ou recentemente, ou em algum contexto, houve um cisma. Então significa que ainda que guardam essa doutrina para eles, também não trata-se de uma igreja apostólica, não trata-se de uma parasinagoga, assim chamamos. Quando uma pessoa, ou um grupo de pessoas é ordenado no meio de um cisma, ele rompeu a sucessão hierárquica, não manteve-se obediente à sucessão apostólica, e ainda que ele continue proclamando a sua doutrina, sem nenhum tipo de dano intacta, sem tirar nenhuma vírgula, nenhum jota, não importa. Isso também não garante que é uma igreja, não garante que esta instituição possui uma apostolicidade, porque ainda que professa a verdadeira fé com os lábios,
a seu sacerdócio, a sua linhagem episcopal já foi obtida através de uma parasinagoga e, portanto, isso já não é mais uma igreja. Não é, portanto, parte do corpo de Cristo, não constitui parte da igreja una, santa, católica e, portanto, por não ser justamente apostólica, não sendo, em uma palavra, ortodoxa. Portanto, vimos aí os vários casos. E, por fim, há um outro caso, antes que eu me esqueça, de igrejas que, por exemplo, se titulam igrejas, mas não possuem nem o primeiro pilar, nem o ensinamento dos apóstolos fidelício, tampouco possuem a sucessão hierárquica. Essa igreja nós temos, em poucas palavras, podemos dizer, em inúmeras denominações protestantes. Eles não possuem nem o ensinamento apostólico, nem tampouco já rechaçaram muito aquilo que é a sucessão do sacerdócio. Por outro, isso está um terceiro exemplo de que possuem não só cismas, como também tampouco mantém o ensinamento apostólico, portanto, também não constitui nenhum tipo de igreja. Portanto, aí vimos o que caracteriza a apostolicidade da igreja, o que mantém ao longo das eras, até o dia de hoje, os verdadeiros cristãos ortodoxos, aqueles que estão sustentados pelo pilar da apostolicidade, sendo eles o ensinamento apostólico, sem poder tirar nada, sem inventar nada, porque sabemos que esse ensinamento não é humano, é divino, é revelado pelo próprio Deus, e que qual é a vantagem? Para que vamos querer nos meter com tirar alguma coisa, inovar alguma coisa, colocar alguma outra coisa, criticar alguma coisa, não temos que ser obedientes. O ensinamento é como o alfa e o ômega. Cristo é o mesmo ontem, hoje sempre, não muda, e o ensinamento foi dado de maneira perfeita. E apenas quando ao longo das eras os sucessores dos apóstolos tiveram problemas devido à ambiguidade dos hereges, então eles não é que explicaram outro ensinamento. O mesmo ensinamento apostólico foi dado no Pentecostes de maneira diamantada no coração dos apóstolos, dado aos seus sucessores, ao longo dos contextos das eras e das geografias, houveram heresias e ambiguidades em torno da fé. Por isso, seus sucessores, trazendo à tona o mesmíssimo ensinamento apostólico, tiveram como grandes combatentes suas armas, que era a sua doutrina, e puderam combater ao longo das diversas geografias e contextos das eras, através dos concílios, da reunião dos bispos, explicaram em cada contexto as ambiguidades e heresias e foram derrotando, portanto, não com o ensinamento deles, não com palavras deles e não com opiniões deles, mas evocando o ensinamento apostólico, derrotar as heresias em todos os tempos, e isso ocorrerá sempre, está ocorrendo hoje, e com a graça de Deus, ocorrerá até o fim dos tempos, porque as portas do inferno, como dinossauros, não podem prevalecer contra a igreja. A igreja pode fugir ao deserto, ela pode estar em perseguição, isso só é um indicador maior de que ela é a igreja verdadeira. E ela pode estar com pouco número de pessoas, ela pode estar escondida, ela pode ter apenas um só bispo ainda reinante no mundo, mas ela ainda ali estará com toda a sua santidade, sendo a igreja una e indivisível, e com toda a sua apostolicidade, desde que esse bispo, ainda que esteja sozinho e perseguido das catacumbas, seja onde for, ele ainda ali estará com ele, toda a igreja católica, una, santa e apostólica, e portanto isso é o que caracteriza a apostolicidade da igreja. Falando um pouco ainda a respeito do que significa a palavra apostólico, nós temos ainda em relação à doutrina dos apóstolos, tem uma denotação, além da apostolicidade, em questão da igreja em si mesma, existe uma outra palavra em relação a isso de apóstolos, que é o que nós chamamos do chamamento apostólico, ou seja, aquilo que é o chamado apostólico. E esse chamado apostólico também entra muito bem daquilo que significa a palavra apóstolo. A apostolicidade da igreja se manifesta das maneiras que eu vos disse, nos dois pilares que sustentam essa característica, mas falamos agora um pouco sobre o chamado apostólico. O chamado apostólico é algo realmente muito curioso, porque realmente não existe outra igreja, a não ser a igreja apostólica, que também mantém atualizado o chamado apostólico. E o chamado apostólico é justamente em todas as eras, assim como a sucessão dos apóstolos, o seu ensinamento se mantém de pai para filho, de maneira hereditária, assim como também se mantém, ou seja, de pai espiritual, filho espiritual, me refiro, assim como também a linhagem sacerdotal é passada de pai para filho, de geração em geração, o chamado apostólico também passa ao longo das gerações. E ele é atualizado, e atualiza-se constantemente, e é familiar para nós. E o chamado apostólico, em uma só palavra, em todas as eras, significou todas as pessoas ao longo das eras que em seus corações tiveram a picada do Espírito, um chamado apostólico. Significa isso, portanto, que ademais de despesar todas as paixões, os pecados e tudo aquilo que nós prometemos que iremos deixar para trás para seguir nosso Cristo, o chamado apostólico também incita das pessoas ao longo de todas as eras
E isso ainda está ocorrendo hoje, sempre ocorrerá. Um desprezo não só pelo pecado e pelas coisas que são proibidas para os mandamentos, mas até coisas lícitas. E como já dissemos há poucos sermões atrás, devido à coincidência esse ano dos evangelhos estarem próximos em relação a esse tema, nós sabemos que o chamado apostólico, portanto, começou sempre, desde a época da igreja, sempre houveram pessoas tocadas e abandonarem até mesmo coisas permitidas para oferecerem, portanto, um sacrifício maior e mais magnânimo a Deus do que apenas as coisas que são as coisas proibidas. Ou seja, além de se oferecerem como seguidores de Deus, ofereceram-se também como oferecedores de coisas que a princípio não precisavam rechaçar. Que coisas são essas? Essas coisas são, número 1, a família, e além da família, todo tipo de propriedade e posse. E uma palavra, quando explica a Abba Doroteu de Gaza, significa que uma palavra, essas pessoas, por algum motivo, resolveram rechaçar duas coisas a mais do que as pessoas em geral abdicam por seguir a Cristo. E aí sentiram em si o chamado apostólico. Essas duas coisas, como ensinava Doroteu, são negligenciar e deixar para trás família e todo tipo de posses e propriedade. Eis aí o chamado apostólico. E ao longo das eras, mesmo dos 300 anos da igreja, isso sempre para deixar claro, como alguns acham que o chamado apostólico é algo que não tem a ver com a igreja primitiva. Não, vamos aqui rapidamente passar um pente. Da igreja primitiva, especialmente mesmo durante as catacumbas e a perseguição, as pessoas também sentiam esse chamado quando os apóstolos iam morrendo, outros bispos iam ocupando seus cargos e, obviamente, algumas pessoas iam bebendo daquele ensinamento e, além de manter-se fiéis à doutrina e também à sucessão do sacerdócio, muitas mulheres, muitas virgens, muitos homens ascetas iam também desvinculando-se de família e de posses. O que aconteceu foi que quando acabou a perseguição, a partir do século IV, quando houve liberdade no mundo para a igreja, essas pessoas então se uniram em comunidades, conhecendo umas às outras e em liberdade, montaram cenóbios, montaram comunidades onde elas, que decidiram esse modo de vida particular e diferente, resolveram viver juntas através de fundaram as primeiras comunidades, chamadas comunidades monásticas. Portanto, o chamado apostólico é atualizado na vida dos monges. O monaquismo é o que é familiar para nós, como a atualização do chamado apostólico. E é por isso que, como nos disse São Teodoro Estudita, grande expert do chamado apostólico, sempre nos disse que o primeiro monastério foi Cristo e seus discípulos, os 12, onde Cristo era o abade e os 12 os seus discípulos, os seus apóstolos, ou seja, os seus monges, obedientes a esse pastor, a esse guia experimentado. E assim as pessoas fizeram a partir do século IV. Elas que viviam de maneira isolada, esse chamado apostólico, foram ver agora em comunidades onde elegiam alguém mais experiente que elas, por algum motivo, que elas tinham obediência pelo dom da paternidade, e se reuniam sob essa pessoa, e aí nasceram tanto conventos, ou seja, para monjas, para mulheres, comunidades ascéticas para pessoas que quiseram ver o chamado apostólico reunidos em torno de uma abadia, de uma mulher, e também a mesma coisa ocorreu para homens através do egúmenos, ou seja, Cristo foi o primeiro egúmeno, ou seja, o primeiro grande chefe espiritual, o pastor, que com seu báculo coloca sob obediência e amor cristão e zelo pelas almas, e essas almas como ovelhas se submetem a este egúmenos, ou seja, aquele que é o arquimandrito, o abade, como quiserem se chamar. E esse primeiro foi Cristo, com seu bando de apóstolos, e nos diz São Teodoro Estudita, e isso se atualiza até o dia de hoje, sempre se atualizará no que diz respeito ao chamado apostólico. Aí está outra característica da igreja apostólica, onde a igreja apostólica sempre veremos que nas gerações pessoas vão desprezando essas coisas por algum motivo, coisas que são até lindas, benditas por Deus e abençoadas, como família e as propriedades e posses para justamente sustentar essa família. Esse chamado interior é uma picada que o Espírito Santo realiza e sempre realizará, também com a característica da igreja apostólica, uma vez que hoje celebramos o príncipe do apóstolo Pedro e Paulo, e amanhã a sinapse dos 12, eis aí características sobre o termo apostolicidade e o chamado apostólico. Entretanto, meus amados queridos cristãos ortodoxos, especialmente Pedro e Paulo foram os que mais trabalharam incansavelmente, por isso são chamados príncipes dos apóstolos. Eles que viajaram todo mundo, não só eles, todos os 12, todos os demais discípulos dos 72, todos eles viajaram o mundo inteiro levando o ensinamento apostólico e instaurando onde quer que haviam pessoas interessadas naquilo que era a doutrina do que eles pregavam,
eles ordenavam anciãos, ou seja, os chamados presbíteros, para serem pessoas que onde tivesse 2 ou 3 reunidos, pudessem celebrar a Eucaristia, e aí sagrava e ordenava os sucessores, bispos, e uma diocese, ainda assim uma igreja local, uma diocese, ou anciãos, os chamados presbíteros, ou os padres, também para 2 ou 3 sua própria família, que queriam celebrar a Eucaristia, aquela comunidade, aquela família, algo estrito como uma família, ganhava um chefe familiar dotado da graça do Espírito Santo e dos mistérios, chamado presbítero. E essas pessoas, 2 ou 3, começou as comunidades pequenas. Sempre a igreja esteve mais ligada a famílias, ou 2 ou 3 famílias, que no local específico se reuniam, e depois, se era necessário, essas famílias se uniam em torno de algumas outras famílias mais numerosas, formava-se aí em torno de um bispo. A Eucaristia da igreja primitiva, vale ressaltar, que nem se imaginava nunca a Eucaristia celebrada somente por um presbítero. Sempre a Eucaristia estava completamente involucrada em um bispo, em algum tipo de local onde as pessoas viajavam e corriam para estar com o seu bispo a Eucaristia. Depois, é claro, com o fenômeno das igrejas em forma de loja, com a liberdade, os presbíteros foram autorizados a celebrar a Eucaristia sozinhos, ou seja, desvinculados de um bispo em questão geográfica, ou seja, de locus e presença. Mas, claro, através do antimêncio, o altar móvel, eles não podem celebrar a Eucaristia proclamando-se apenas a si mesmos presbíteros. Precisam estar em obediência e comemorando o seu hierarca. E, portanto, onde quer que os apóstolos foram indo, eles foram fundando as comunidades apostólicas, foram instalando sés, foram instalando sedes, ou das cidades mais importantes do império, das cidades menos importantes, das cidades insignificantes, dos desertos, no meio das montanhas, seja onde tivessem pessoas interessadas, aí a igreja foi se espalhando. E os que mais trabalharam incansavelmente para isso, em sua época, da igreja primitiva, para espalhar a boa nova com todo o fulgor do Espírito Santo, com toda a explosão da graça de Deus, foram Pedro e Paulo, por isso chamados príncipes dos apóstolos, o chefe dos apóstolos. E eles rodaram todo o mundo e terminaram sua vida em Roma. E antes de terminar a sua vida em Roma, viajaram por todo o mundo, realizando aquilo que nós podemos dizer, resgatando todo mundo, gentil e pagão, da idolatria. E agora vejamos como é que os apóstolos conseguiram esse poder, da onde veio essa característica, onde eles podemos dizer que uma só palavra conseguiram exorcizar todo o mundo pagão, todo o mundo, todo o cosmo de sua geração foi exorcizado e ganhado para Cristo. Nós temos que entender primeiro que todos os problemas do mundo, como já falamos em outros sermões, são oriundos do pecado. Não existe nenhum problema político, social, nem somente ambiental. Todos os problemas estão, na verdade, reunidos devido ao coração do homem caído, a realidade caída. Esse mundo jaz no maligno e, portanto, a única maneira de resgatar esse mundo é livrando do maligno. Existe uma palavra para livrar as pessoas do maligno, chamado exorcismo. Quando nós dizemos que exorcizamos um local, um tempo, alguém, estamos livrando essa pessoa do maligno. E, portanto, os apóstolos, podemos dizer, que onde quer que chegavam, justamente tinha o poder de livrarem aquela região, aquela casa, aquela família, aquelas pessoas, aquele ambiente, aqueles rios, aquelas florestas, daquilo que era o poder do maligno. Então, primeiramente, vemos que, infelizmente, todo mundo pagão estava jazendo na idolatria. Idolatria significa 2 coisas, a exterior e a interior. A primeira idolatria, a mais comum, a visível, é quando as pessoas, pela ignorância, adoram falsos deuses. Essa é a primeira questão de idolatria. E, realmente, adorar deuses significa adorar demônios, porque na verdade não existem outros deuses. Os demônios aparecem às pessoas, criam crenças e lendas e se intitulam para elas ídolos. E isso significa não adorar outros deuses, não se prostrar diante de outros ídolos, ou seja, isso significa negar o Deus Sabaoth e não adorar o único Deus verdadeiro. Não tem nada a ver com ícones, não tem nada a ver com os santos que adoram o Deus verdadeiro, não tem a ver com a Virgem Maria, não tem a ver com os anjos. A única idolatria que existe de fato não é negar aqueles e não prestar respeito e veneração aos apóstolos, por exemplo, ou a todos os santos que estão em comunhão com o Deus verdadeiro. Idolatria é só uma coisa: prostrar-se e adorar-se ídolos, ou seja, falsos deuses, os ditos demônios. E a primeira idolatria que foi, portanto, curada através do poder apostólico foi isso de adorar os falsos deuses. E essa idolatria é gravíssima, uma vez que nós estamos na ignorância, estamos conversando com divindades, achando que eles nos protegem, que estão realmente mantendo toda uma política cultural de um certo povo, tudo para que haja o maligno como sistema dominante, o modo de vida filosófico baseado no aqui e agora, do vínculo das paixões, a exaltação do temperamento humano, do vínculo para com as riquezas, o vínculo dos prazeres, o vínculo com aquilo que é o mundo passageiro. Portanto, a primeira idolatria que os apóstolos curaram foram essa.
Existe outra idolatria, que é a idolatria interior. Quando o homem ou a mulher, seja onde for, não conseguem, dependendo do Deus que adoram, eles não conseguem parar de servir ao seu próprio ego, à sua própria vontade. E essa é a idolatria mais grave até que a primeira. Porque pode ocorrer de uma pessoa ser tirada da primeira idolatria e continuar sendo idólatra. Alguém que adora um Deus. Que Deus é a si mesmo. Às suas paixões, aos seus vícios. E isso é a idolatria mais grave e difícil de curar, porque é interior. Não se vê alguém adorando o demônio quando ele adora a si mesmo e seus desejos, e suas paixões e seu ego. Ou seja, quando a mente é apegada a alguém, a servir a alguém, essa mente está servindo a alguém, ou a Deus, ou a si mesmo e as paixões. E os demônios utilizam dos desejos humanos para que nós, adorando os nossos desejos, servindo aos nossos desejos, podemos dizer que prestamos culto e oferenda de incenso queimada, que fedem e tem péssimo aroma, as paixões que exalam de nosso corpo mau aroma, que mau aroma, nossos pecados. As atitudes, os rastros que nós deixamos dos nossos pecados são terríveis. E por isso aí está a oferta de oferenda queimada aos demônios. Quem disse que nós cristãos ortodoxos muitas vezes não somos idólatras? Só porque somos ortodoxos significa que estamos curados de toda a idolatria. Portanto, aqui vos disse os dois tipos de idolatria que existem no mundo pagão e mesmo no mundo cristão atualmente. Mas naquela época, os apóstolos tiveram poder. Um poder especial de exorcizar o mundo pagão. Nós vimos que, por exemplo, no episódio com os gadarenos, por mais que as pessoas lutassem, não conseguiam combater o mal daqueles dois endemoniados. E toda a cidade tinha medo daquelas pessoas que mesmo preso com grilhões, arrebentavam os grilhões, jogavam no fogo e na água, habitavam nos túmulos e eram terríveis, eram terroristas, faziam todo tipo de mal e assassinatos, todo tipo de perseguições às pessoas e moravam vinculados nos túmulos. Portanto, nada poderia vencer o mal. Por quê? Porque os demônios e o mal não têm a capacidade de temer ao homem. Nunca vamos ver um demônio que tem medo de um homem. Não, ao contrário, eles debocham da natureza humana caída que caiu e serve a eles. O homem que quer exorcizar os demônios baseado no seu próprio poder, os demônios irão rir dele. Irão fazer até espetáculos, como nós vemos no pentecostalismo, que os demônios deitam e enrolam as pessoas para ir para cá, para dizer que estão, por exemplo, é como uma chagota dizer, sim, vejam como nós estamos sendo expulsos, vejam como nós estamos sendo manipulados. É um show. Na verdade, que não é um exorcismo. Quando as pessoas estão caindo, ou vomitando, ou tendo algum tipo de tremelique, aquilo é um deboche dos demônios rindo, dizendo, vejam como... Acreditem. Continue acreditando que estamos todos indo embora, que tudo... Ou seja, para apenas instaurar heresia. Para que os falsos doutores e mestres, na verdade magos, sejam padres católicos, está na moda esses padres que fazem show business, doa quem doer, não importa quão duro parece que falamos, é a verdade. Está na hora das pessoas saberem que isso é uma chacota. Essas são coisas montadas muitas vezes, tanto os pastores protestantes quanto os padres católicos. É óbvio que isso não passa de um show. Como nós sabemos e provamos que é um show? Investiguem o fruto dessas pessoas. Observe se realmente foram curadas dos vícios, como dizem. No primeiro momento eles dão testemunho. Fomos curados de um demônio e de uma paixão. Sim, ok. Observe, essas pessoas não voltam depois de 10 anos para dar os seus testemunhos. Como elas estão, como estão os seus matrimônios, como estão suas paixões. Nem elas conhecem que de fato estão curadas ou não. Não passa de shows temperamentais, emocionais, momentâneos, euforia. Os frutos verdadeiros, nunca ninguém pode dizer que imediatamente foi curado de uma paixão. Quem pode dizer? Um padre me impôs a mão e imediatamente fiquei curado de um demônio. Isso trata de uma terapia a longo prazo, um exercício que não é magia. Tudo que é fácil vem dos demônios e a magia. Aquilo que a graça do Espírito vem com um trabalho duro, sinergia, podemos dizer, um esforço mútuo entre a vontade do paciente e do médico. Dito os apóstolos, nosso Senhor, e a força humana, que é fraca, mas existe, tem vontade e deve lutar até o fim, lutando contra si. Quem não luta não é nem digno, tampouco, de estar vivo. A pessoa que não quer lutar, ela não pode nem dizer que está viva. Ela já está morta por dentro. E não demorará muito, morrerá também por fora e terá uma existência eterna também morta. Portanto, da onde é que veio o poder dos apóstolos, ser humanos, de poder justamente lograr esse sucesso? Porque, volto a dizer, como nós vemos nas Escrituras, os demônios não temem homens. Os demônios não teriam medo do ser humano, porque o ser humano é tão caído quanto eles. A única coisa que os demônios temem, o que é? O que é que os demônios temem? Deus. Somente a simples menção de Deus faz os demônios verem suas consciências e veem que o seu destino pode não tardar hoje ou amanhã. Eles estão decretados ao abismo eterno. E, portanto, só de imaginarem a palavra nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo estão tremendo.
Ainda mais e nosso Senhor os derrotou, pisando a morte pela morte, destruindo Hades e morte onde está o seu guineu. Nem a ferramenta que eles tinham para colocar alma junto com eles na eternidade não existe mais. Porque o Hades foi explodido, o inferno não existe mais. E as almas foram completamente arrebatadas para aquilo que é o reino dos céus, ao próprio nosso Senhor e Deus Salvador Jesus, a comunhão com Deus Pai e o Espírito Santo. Logo, onde está? Onde é que nós vemos, portanto, que os demônios, uma vez que não temem os homens, somente temem a Deus? A simples menção do poder de Deus faz os demônios tremerem. Logo, meus amados cristãos ortodoxos, os apóstolos, pela primeira vez desde a queda de Adão, foram aqueles que, pelo seu ensinamento, que é dotado de energia incriada, de poder maior, onde quer que pisavam, bastava que iniciasse a sua pregação e sua doutrina. Automaticamente, primeiro, tirando os idólatras da idolatria exterior de adorar falsos deuses, o seu ensinamento era tão dotado do poder de Cristo que andava com eles, uma vez que eles abandonavam suas famílias, suas esposas, sua pátria, em amor de Cristo, como diz Paulo, combati o bom combate, completei a corrida. Deus os coroava justamente com poder, através do seu ensinamento. E onde eles proclamavam esse ensinamento, automaticamente os ídolos caíam e as pessoas iam chegando ao conhecimento da verdade, porque a palavra de Deus era tão poderosa através de suas bocas, que como espada de dois gumes penetrava a entranha dos ouvintes, e aquilo que viu semelhante a Deus, a imagem de Deus que ele estava perdido no homem, mas ainda mantida, era completamente fisgada, e pelo poder da palavra de Deus, eram, portanto, livres da primeira idolatria, a idolatria a deuses estranhos, a demônios. Depois, aqueles que eram ovelhas obedientes, se deitavam nos apóstolos, pediam humildemente o batismo, abriam-se os seus corações a eles como mestres, e eles, com o seu ensinamento dotado de poder, da energia e poder incriado de Deus, curavam a idolatria interior. A idolatria de se devotar a alguém ou a alguma paixão, isso também é idolatria. Uma das idolatrias, portanto, São Paulo até diagnostica como a avareza. Avareza, que é idolatria. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é idolatria. Alguém que ama o dinheiro não pode dizer que ama a Deus. São coisas incompatíveis, como nós vimos ontem no Evangelho sobre Deus e Mamon. Ou você ama o dinheiro e realmente reconhece isso e busca a cura, confessando que não ama a Deus, ou você ama a Deus e despreza o dinheiro. Como nós vimos detalhes de que significa o equilíbrio de ter dinheiro sem amar o dinheiro, e como viver com o dinheiro sem estar vivendo para o dinheiro, isso nós já vimos ontem, não é necessário que eu entre aqui nesse tema hoje. Mas, portanto, os apóstolos entravam através dos corações dos seus pacientes com o seu ensinamento apostólico e, portanto, livravam os pagãos da segunda idolatria. A nossa vontade doentia de estar pegada a algo ou alguma coisa, e isso é adorar um Deus estranho, seja alguém, seja o bem material ou a nós mesmos. E essa idolatria é gravíssima. E os apóstolos, pelo poder de seu ensinamento, portanto, varreram as cidades do mundo, desvinculando-as da primeira idolatria aos deuses pagãos, como também da idolatria ao seu próprio ego, ao seu desejo, aos seus planos, às suas volúpias, à sua própria volição caída de seguir a própria vontade e não seguir a vontade de Deus. Somente porque eles eram dotados do poder divino dentro deles, por serem apóstolos, é que eles tinham, devido à graça do Pentecostes, à graça do Espírito Santo, o poder de exorcizar o mundo inteiro. E eles rodaram o mundo mais do que todos. Pedro e Paulo foram os mais incansáveis trabalhadores dessa lida da Santa Igreja. E onde é que eles terminaram suas vidas após todo esse ministério? Em Roma, da santa cidade de Roma. E como foi o fim dos santos espíritos dos apóstolos Pedro e Paulo? Nós vemos que a tradição da igreja nos enriquece muito em relação a esses detalhes. Pedro, como foi profetizado do nosso Senhor, quando eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. Mas quando fores velho, alguém te cingirá e te levará onde tu não queres ir, profetizando a morte que ele morreria, ou seja, uma morte de amor por Cristo. E assim, como oferta de holocausto, a morte de Pedro se da seguinte maneira. Terminando sua vida em Roma, havia pregado aos romanos, Pedro, naquele momento, no auge da perseguição do imperador Nero, a perseguição implacável começou com o imperador Nero, e naquele momento Pedro viu que quando morava em Roma, por um momento, viu que a fé estava completamente infrutífera. As pessoas estavam completamente com o coração fechado, completamente negligentes, e a perseguição de Nero justamente aumentou, o clima ficou tenso, e ele lembrou das palavras de seu Senhor. Onde quer que entras, não receberem de bom coração minha boa nova, balance os seus ombros, sacuda a poeira de suas sandálias e vá para outro local. Afinal de contas, aí não és bem recebido, portanto deixa a tua paz,
Quem quiser receber essa paz, bem. Quem não receber essa paz, voltará para ti e vá para outro lugar pregar a minha palavra. E Pedro, quando viu que os romanos eram cabeça dura, cheio de paganismos e idólatras, e ainda mais a perseguição de Nero, que estava muito no alto do seu clímax, e iniciasse a grande perseguição dos cristãos, já no final da vida de Pedro e Paulo, inicia-se aí o que seria futuramente com o Declesiano, mas inicia-se com Nero aí, esse estopim de estar completamente o Império Romano destinado a perseguir e matar cristãos. Inicia-se com Nero. Pedro, naquele momento, então, despede-se de Roma e está indo, subindo o que nós chamamos hoje Vatican Hill, ou seja, aquilo que é a colina do Vaticano. Pedro estava justamente indo, subindo essa colina do Vaticano. Atualmente isso tornou-se uma basílica, obviamente, a basílica da colina do Vaticano. E, portanto, quando estava Pedro indo na colina de Espíritos de Roma, naquele momento ele tem uma visão. E vê nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo indo em direção contrária a ele, como ele estava saindo pela colina e nosso Senhor estava voltando. E na hora que ele vê nosso Senhor, pergunta: Senhor, para onde vais? E ele disse a Pedro: eu estou indo agora sofrer martírio em Roma. E nisso Pedro entendeu que nosso Senhor estava dizendo a ele: chegou a hora de tu me seguires, Pedro, não para outro lugar, senão para um testemunho vivo de até onde pode ir o amor de um discípulo e o chefe por o seu Senhor. E ele entendeu que aquele dito, que ele, Cristo, ia ser martirizado em Roma, referia-se a ele mesmo, Pedro, que agora ele ia ter que voltar a Roma e ali terminar o seu fim. E ele entendeu muito bem isso em sua mente. A tradição diz que Pedro, embora tenha negado o Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, possuía até marcas de linhas já marcadas em suas bochechas, de tanto que ele incessantemente chorava, toda vez que o galo cantava, lembrava-se da negação do seu Senhor, e tanto chorava que as linhas de marcas foram colocadas em suas bochechas, de tanto que ele derramava lágrimas, seus olhos eram fundos e constantemente roxos, devido à constante compulsão que ele manteve até o último dia de sua morte, por arrependimento de ter negado o seu mestre. E naquele momento então ele repensa, volta para Roma e vai de propósito se expor àquilo, se apresenta, obviamente foi preso, foi levado à execução e naquele momento ele deu aquele grande testemunho de amor, dizendo que não era nem digno de ser chamado discípulo de Cristo, portanto não queria de maneira alguma ser crucificado como seu mestre, que por favor crucificasse de cabeça para baixo e portanto desse local existe até hoje, esse lugar chama Covades, que do latim significa de cabeça para baixo, onde foi o local onde Pedro foi crucificado e deu aí testemunho de seu mestre. Em relação ao príncipe Paulo, príncipe dos apóstolos, a tradição também nos diz maravilhosas coisas a respeito do seu fim. Como você sabe, Paulo também era um cidadão romano e também depois de já rodar todo mundo, sabia que o seu fim terminaria-se em Roma. E embora muitos historiadores, pesquisadores gostam de estar desmentindo a tradição da igreja, nós sabemos também que Paulo também foi morto em Roma e temos aqui a prova disso. Muitos historiadores e pesquisadores sempre quiseram, às vezes, dizer que não há provas de onde Paulo realmente terminou o seu fim, há boatos de que foi prisioneiro em Roma, ele obviamente alugou um quarto em Roma, como diz a Escritura, mas não se sabe qual é o seu fim, se foi martirizado, se morreu de velhice. Não, a tradição da igreja atesta e garante que Paulo morreu também em Roma. Como nós sabemos disso? Se vocês forem ver, todas as relíquias de todos os apóstolos, onde estão? Estão na cidade de Roma. Estão na chamada Basílica de Latrão. Todas as cabeças dos 12, todas as suas relíquias estão na Basílica de Latrão. A Basílica de Latrão foi doada pelo imperador Constantino como o primeiro palácio real. Basílica quer dizer, ou seja, o palácio do Basileus, ou seja, do imperador. Em grego significa o palácio real. Existiam vários palácios reais ao longo do império. E em Roma, Constantino, assim que proclamou-se imperador, e obviamente a paz foi instaurada no reino, ele doou, a primeira basílica doada para o que foi o Vaticano, foi aquilo que foi a Basílica de Latrão, ou seja, o Palácio Real de Latrão. E aquilo foi feito, transformado na igreja. O imperador romano Constantino foi doando prédios imperiais, ou seja, basílicas, e por isso, historicamente, os primeiros formatos de construções das igrejas são basílicas, coisas de telhados de 2 águas, em formato de nave, com um nártex bem estabelecido, onde era o púlpito, onde tinha assembleias do imperador com seus cortesãos. Isso foi automaticamente remodelado rapidamente para servir de santuário, nave, córtex, para que as pessoas pudessem ter um mínimo de oração ortodoxa. E, portanto, a primeira basílica, ou seja, o primeiro palácio real que Constantino doou em Roma, foi justamente a Basílica de Latrão. Automaticamente aí, foi uma das relíquias dos apóstolos foram colocadas. Então, sabemos que as relíquias dos apóstolos estão aí, da Basílica de Latrão. E em relação ao apóstolo Paulo, sabemos também, sua cabeça está aí. Mas e os demais de suas relíquias? Como se prova de que ele foi morto em Roma? Existe uma outra basílica que Constantino justamente doou por um fim. Essa basílica chama Basílica, ou seja, igreja fora das muralhas. Igreja de São Paulo, fora das muralhas.
significa que, embora Paulo não foi morto dentro da cidade de Roma, logo o arrastaram logo para fora das muralhas, porque era cidadão romano. Ficaria muito feio para o Império Romano matar Paulo, o grande perseguidor inimigo do Império Romano, traidor da pátria, vamos dizer. O próprio ficaria algo estranho. Era contra até a ética romana matar um cidadão romano dentro de própria cidade. Então o arrastaram para fora das muralhas e o martirizaram aí. E os cristãos primitivos sabiam dessa tradição. E por isso Constantino, naquele momento, sabia que ali estava a tumba de Paulo. E justamente por isso doou uma basílica. E ali foi construída a basílica, a igreja de São Paulo, fora das muralhas. E ali estava a tumba de Paulo. É claro que depois, como a basílica de Latrão teve mais proeminência, as relíquias dele foram retiradas daí e, portanto, foram levadas depois à Basílica de Latrão. E os pesquisadores, até pouco tempo, sempre desmentiam, dizendo que isso talvez não fosse verdade. Mas as escavações recentes, quando cavaram embaixo da Basílica de São Paulo, fora das muralhas, descobriram uma lápide, que justamente estava escrito no grego, não o grego atual, grego que os próprios datilógrafos conseguiram diagnosticar, que era o grego da época primitiva, do século IV, de São Constantino, onde estava escrito a Paulo, apóstolos e mártires, mostrando no grego que realmente ali estava comprovada a tumba do apóstolo Paulo. E por isso esses apóstolos terminaram sua vida em Roma, e por isso, se vocês estavam atentos aos textos patrísticos que nós lemos a respeito da festa de São Pedro e São Paulo na vigília de ontem, no que diz respeito aos escritos de João Crisóstomo sobre essa festa, João Crisóstomo sempre narra a proeminência da cidade de Roma, quando ele narra a respeito da festa dos apóstolos Pedro e Paulo. E João Crisóstomo diz que Roma, a cidade de Roma, depois de Jerusalém, da volta de nosso Senhor Deus Salvador na segunda vinda, depois de Jerusalém, será a segunda cidade que mais brilhará em glória na hora da evocação da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque depois de Jerusalém, onde estão enterrados os profetas e infinitos mártires, a segunda cidade mundial, onde jaz relíquias, primeiro lugar, relíquias de quem? Dos apóstolos, dos príncipes que julgarão as 12 tribos de Israel. Onde estão suas relíquias? Em Roma. E dali eles levantarão para julgar as nações. Então, como disse João Crisóstomo, eis aí a glória de Roma. Ela tem glória histórica? Sim. Glória de esplendor, glória de como a capital do império pagão, império cristão, sua glória de proeminência em relação a artefatos, a história, filosofias, acontecimentos. Mas nada se compara à glória que Roma tem em relação por ser a cidade onde estão as relíquias dos apóstolos e infinitos mártires e catacumbas enterradas nas profundezas das fundações de Roma. E por isso aí está a verdadeira glória de Roma, onde os chefes dos apóstolos estão enterrados, os 12 também, e também infinitos mártires, como catacumbas de Domitila, entre outras infinitas catacumbas que estão ali, onde por isso vale a pena, mesmo nos tempos de hoje, ainda que na Basílica de Latrão, por exemplo, vemos que todos os afrescos bizantinos da época da cristandade magnânima foram substituídos e colocados por trás de atuais afrescos de barroco, de artes modernas e renascentistas. Mesmo assim, a Basílica de Latrão e a cidade de Roma vale a pena ser peregrinada pelos cristãos ortodoxos. Por quê? Porque nós não estamos vinculados com a fé daqueles que estão ali, intitulando-se supostamente cristãos. Mas nós estamos conectados de maneira indivisível com a comunhão dos mártires, os mártires dos apóstolos e infinitas catacumbas onde as relíquias de santos estão enterrados, e essas relíquias pertencem a quem? A nós, os cristãos. Nós somos seus amigos, seus sucessores, os seus fiéis seguidores dos seus ensinamentos, sua doutrina e de seu sacerdócio ininterrupto. Portanto, essa é a glória de Roma, essa é a glória dos apóstolos e essa é a glória da Santa Igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Não tendo muito mais para dizer em relação a esse dia de hoje, que é tão glorioso, muitas coisas poderíamos dizer em relação aos apóstolos, mas hoje creio que é o suficiente, já são muitas informações para que nós celebramos com grande magnitude. A partir do encerramento do sermão, vamos continuar a liturgia pedindo orações fervorosas ao apóstolo Pedro e Paulo. O que devemos pedir a eles? Que mesmo em tempos apocalípticos, que eles viram que iriam ocorrer, desejaram viver, mas Deus nos concedeu essa glória, ao menos eles não foram tidos, de serem coroados no fim dos tempos, como era o desejo de Pedro e Paulo. Queriam viver para aguardar a segunda vinda do Senhor e dar o seu martírio nessa época, que seria a época mais difícil para não só ser virtuoso, nem falemos em virtudes, que isso nem existe hoje em dia. Falemos de guardar a fé. Isso seria quase impossível, eles sabiam. E por isso queriam viver para a volta de Cristo, para dar o seu martírio aqui, na época de ouro da batalha, vamos dizer assim. Mas nós
nós temos essa glória destinada a nós, caso perseveremos até o fim. Afinal de contas, já estamos num momento onde não há mais imperador, não há mais rei, não há mais profeta, não há mais nada. É a época de luta máxima entre não só aquilo que são sistemas filosóficos que os apóstolos conseguiram, devido à sua inteligência maior, dotada de sua energia do Espírito Santo e seu poder, que iluminaram nações, como vos disse, tiraram os pagãos da idolatria, porque nenhum outro ensinamento pode competir com o ensinamento apostólico. Até os pagãos e os membros da corte pagã romana foram vendo que a inteligência e as soluções dos problemas sociais, ecológicos, políticos e econômicos que os apóstolos apresentavam eram muito mais inteligentes que qualquer filosofia dos gregos antigos. E por isso todo mundo pagão foi exorcizado. Porque o poder deles era tão grande que onde quer que pisavam, viam que as soluções que eles tinham, a ordem, até a corte, os padres apologetas que ensinaram os cortesãos o cristianismo, são dignos de testemunho que os próprios membros da corte, do senado e da câmara diziam: nenhuma outra ordem pode ser tão perfeita em disciplina como a ordem dos cristãos. E é por isso que a inteligência superior dos apóstolos poderia resolver qualquer problema em qualquer nação. E os pagãos foram vendo que era melhor seguir o ensinamento dos apóstolos e o ensinamento apostólico, que seriam muito mais prósperos, teriam mais harmonia, seriam mais felizes. E todo mundo pagão foi, portanto, tirado do despotismo satânico, da idolatria exterior, como da idolatria interior, porque nada pode se equiparar, nenhum sistema filosófico, nenhuma solução política e econômica pode se igualar àquilo que é o maravilhoso ensinamento dos santos apóstolos. Portanto, pensamos a eles que, mesmo nesses tempos, onde infelizmente todo mundo voltou a ter as suas duas filosofias, onde todo mundo caiu no modernismo, na inovação, e infelizmente o mundo está necessitado de outro exorcismo. Só que agora os apóstolos já vieram, então a penalidade será terrível. Uma vez que já os apóstolos dominaram o mundo e o mundo voltou em sua teimosia ao que era do renascentismo pagão, agora já não há mais perdão e misericórdia ao mundo. Portanto, isolemo-nos, não em um caráter sectário, mas em comunidade dotada do amor em Deus, para quebrar o pão eucarístico até a volta de nosso Senhor, como filhos obedientes, enquanto todos estão abandonando o ensinamento apostólico e jazendo nas enfermidades do modernismo. Vamos ser uma contracultura cristã, mantendo-nos naquilo que é o ensinamento apostólico e fiéis à sua doutrina e, portanto, fiéis também a estar ligados de maneira ininterrupta ao seu sacerdócio apostólico, e nisso sejamos aqueles que serão dignos. Como diz o Senhor, aquele que perseverar até o fim será salvo. Pelas orações de nossos santos apóstolos, de seu conselho nós e todos os nossos queridos irmãos por todo o mundo. Amém. Amém.